Atenção, este vídeo contém história real sobre pessoas reais. Tema sensível. Fala, meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao Retrato Falado. Imagine que você acabou de sair de um mercadinho de bairro, uma mercearia, e está nesse momento sentado dentro do seu carro. Alguns minutos se passam desde que você saiu da mercearia e policiais armados te abordam com muita violência. Nesse momento, você é acusado de ter usado uma nota falsa para comprar um maço de cigarros. Logo em seguida, você é arrancado à força de dentro do seu veículo, após não entender muito bem que foi dada uma ordem para que você saísse dele. Isso poderia ser somente uma confusão, uma comunicação falha entre cidadão e polícia. Mas aquela sua atitude de não ouvir, de não entender direito a ordem do policial, faz com que você seja tratado de uma maneira que não se trata nem um animal. Você é arrancado do seu carro. Depois de uma discussão breve, você é imobilizado por 3 policiais, sendo que um deles coloca o joelho no seu pescoço. E você desfalece e em seguida morre por asfixia. Sem falar quem era essa pessoa ou em que país ela estava, essa história já parece terrível. O final dela é horroroso. Mas, se for um cidadão negro, ex-presidiário, e nos Estados Unidos da América, essa história ganha uma relevância mundial. Esse é o Retrato Falado de George Floyd. Floyd, na sua juventude, era muito ativo. Ele ficou conhecido por jogar futebol americano, mas não só por isso, ele se destacava também em outros esportes dentro da sua escola. Chamado pelos amigos e familiares de Perry, George era conhecido como um gigante gentil, já que sempre se colocava à disposição de ajudar aqueles que se mostravam necessitados. Como um grande trabalhador manual que ele era, sempre disposto a ajudar, George também ficou conhecido como um dos incentivadores do movimento hip hop em Houston, no Texas. Apesar do seu grande engajamento familiar e em comunidades religiosas da sua região, George acabou conhecendo e se envolvendo com pessoas que acabaram encaminhando ele para um lado torto da vida. George acabou sendo preso algumas vezes por cometer pequenos delitos. Apesar disso, em 2009, ele fez um acordo judicial por um roubo à mão armada em que ele havia se envolvido. Com isso, ele cumpriu 4 anos de prisão, pagando então a sua dívida que ele tinha com a sociedade. Em 2014, George se mudou para Minnesota, em Minneapolis. Lá ele começou a trabalhar como caminhoneiro e também como segurança. Mas infelizmente, como centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, George acabou perdendo seu emprego por conta da pandemia de 2020. Tudo começou no dia 25 de 5 de 2020, após um relato de uma nota falsa que havia sido deixada em um mercado de bairro em Minneapolis. O funcionário do mercado que relatou sobre a nota falsa disse que George Floyd teria sido a pessoa que deixou aquela nota falsa de $20 para comprar um maço de cigarros. Ele não tinha certeza, ele não demonstrou convicção daquilo que ele estava falando e nem testou para ver se a nota realmente era falsa. George, até poucos dias antes do ocorrido, trabalhava assim como segurança e também pegava turnos como caminhoneiro para complementar a sua renda. Mas com toda a questão de pandemia e procura e emprego e tudo mais, ele acabou perdendo o seu emprego e também o seu complemento. George estava passando por um momento muito difícil, assim como todos nós.
assim como o planeta inteiro. O que marcou a internet com o fato que aconteceu contra o George Floyd foi um vídeo que acabou viralizando, onde nele aparece um policial branco que se chama Derek. Nele, o Derek aparece com o joelho em cima do pescoço do George Floyd. Nesse vídeo também se pode ver que George já estava algemado e de bruços, com o rosto no chão, sem possibilidade alguma de reagir ou demonstrar qualquer tipo de resistência à atitude policial. O atendente do mercado disse, na sua ligação para o 911, a central de emergência nos Estados Unidos, que ele havia vendido um maço de cigarros para um homem, e esse homem tinha pago com uma nota falsa. E que ao pedir que ele devolvesse um maço de cigarro, o homem não atendeu e simplesmente saiu da loja. Isso tudo em uma fração de pouco tempo, até que George chegasse até o seu carro e, dentro de alguns minutos, a polícia já estivesse ali no local. Tudo aconteceu muito rápido. Um dos policiais, que se chama Thomas Blaine, ao chegar no local junto com os outros dois, sacou a sua arma apontando na direção do George Floyd, dizendo para que ele mostrasse as mãos e descesse do carro. Tudo isso é um procedimento padrão americano. Uma vez que o policial, o Thomas Blaine, algemou o George Floyd, ele então concordou em sair do veículo. Tudo isso com uma questão muito mais calma, e a tensão já havia se diminuído conforme o tempo que os policiais chegaram no local. O problema em si aconteceu quando então eles tentaram colocar o George dentro da viatura. O George então relutou ali, forçando para que não entrasse, e acabou caindo no chão. Então o policial Derek novamente forçou junto com os outros policiais para que George entrasse na viatura. Com a relutância do George, o policial Derek então decidiu puxar George pelo banco do passageiro, fazendo com que ele caísse novamente no chão. Nesse momento, a visão que se via era George Floyd caído no chão, com o rosto no chão, algemado com as mãos para trás. Ele era totalmente vulnerável naquela situação. E foi nesse momento que o policial Derek Chauvin demonstrou a cena que chocou o mundo inteiro. Durante 8 minutos e 46 segundos, ele manteve o joelho pressionado na parte de trás do pescoço de um homem totalmente indefeso que estava algemado com as mãos para trás e o rosto no chão. Segundo o relatório oficial, depois dos primeiros 6 minutos que aquela situação se manteve, George Floyd parou de falar. Segundo o relatório, ele então ficou desacordado. E pelo vídeo, que se você não viu, está à disposição na internet para que seja visto, a população, as pessoas que estavam ali ao redor, pediam para que os policiais saíssem daquela posição, saíssem daquela situação, chamassem uma ambulância, dessem o socorro necessário para aquele homem que estava sendo assassinado na frente de todas aquelas pessoas. Naquele instante, então, o que pediram fosse que pelo menos vissem se George estava vivo, se ele tinha batimentos cardíacos. Um dos oficiais, chamado Huang, verificou os batimentos de George e não encontrou. No entanto, os outros policiais não se mexeram e nem deixou de colocar o joelho no pescoço do George. Depois de mais de 2 minutos, então o policial Chauvin, o Derek Chauvin, decide tirar o joelho de cima do pescoço do George Floyd. E nesse momento, George já não se mexia mais. Logo em seguida, os policiais então decidem chamar uma ambulância que leva George Floyd ao centro médico, onde ele é declarado morto cerca de 1 hora depois. Segundo a autópsia oficial, George Floyd morreu por parada cardíaca.
ele era positivo para a Covid-19, além de estar sob efeito de fentanil e ter metanfetamina no seu organismo. Mas a família, não contente com essa autópsia oficial, pediu então uma autópsia particular. E nessa autópsia independente, foi declarado que George Floyd morreu sim por asfixia e não por parada cardíaca. Segundo o advogado da família de George Floyd, George morreu porque o joelho do policial cortou o fluxo de sangue para o cérebro, causando assim a asfixia. Além disso, o peso sobre as costas de George também dificultou a sua respiração, o que facilitou a sua morte. Nesse cenário, os Estados Unidos acompanharam o maior número de manifestações antirraciais desde 1968, após o assassinato do líder dos direitos civis, Martin Luther King. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I say congratulations. This is America. Look what I'm whipping now. O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades, e em mais de 40 delas, as autoridades decretaram toque de recolher e a Guarda Nacional foi acionada para controlar as manifestações. Diante de tais fatos, é impossível dizer que esse caso acontecido com George Floyd é único nos Estados Unidos ou no mundo. Floyd com certeza não merecia esse fim. Ele era considerado por seus amigos e familiares um gigante gentil, pela maneira educada e carinhosa que ele procurava tratar as pessoas, independente de quem elas eram. Ele era um homem de 1,93 de altura, que pesava 101 quilos. Ele deixou 5 filhos, sendo estes 2 meninas, de 6 a 22 anos, e um filho adulto que se chamava Brian e mora no Texas. Em sua homenagem, a North Central University em Minnesota anunciou uma bolsa de estudos com o nome Floyd e conclamou outras faculdades e universidades a fazerem o mesmo. O presidente da Universidade de Scott Regen anunciou que em 4 de junho de 2020 o fundo da bolsa havia recebido cerca de $53 mil em doações. A Alabama State University também anunciou uma bolsa de estudos em homenagem a Floyd e pediu que outras faculdades e universidades historicamente negras seguissem o mesmo exemplo. George Perry Floyd Jr. era um ser humano como eu e você que está assistindo esse vídeo. Ele tinha o direito, sim, apesar dos seus erros e defeitos, de ter a sua vida respeitada, os seus direitos respeitados. Isso independe da cor de pele ou condição em que ele vivia. Esse preconceito múltiplo que existe na nossa sociedade contra a raça, contra a cor, contra gênero, sendo que todos nós somos seres humanos, ainda é sim uma das piores doenças. E eu diria até que a pior doença que existe na sociedade. Eu dedico esse vídeo à memória de George Floyd, um ser humano que merecia, assim, ter seus direitos e a sua vida preservada.